Aleluia. O título da mensagem desta noite é Espiritualizando Palavrões. Infelizmente, o mundo evangélico hoje está espiritualizando carnalidades. E nós precisamos vigiar mediante essas situações, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o que há de carnalidade, o que há realmente de errado com os palavrões que temos usados, amém? Vamos vigiar nessa noite. Abramos nossas Bíblias lá no livro de Efésios 4:29. Efésios 4:29. Porque assim diz a palavra do Senhor: nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Edificar, não destruir, tá bom? Não destruir a reputação dos outros, para edificar os outros conforme a necessidade. Ou seja, você usa a sua boca para falar aquilo conforme a necessidade. A necessidade de ser dita? Ou você está simplesmente querendo dar razões para aquilo que você julga? Enfim, para que conceda graça aos que ouvem. Então, aquilo que você sabe que vai conceder graça, ou seja, dar alegria, graça, satisfação às pessoas que ouvem. Amém? Para que você tem usado sua boca? Qual a sua resposta? Para que você tem usado sua boca? Você talvez esteja espiritualizando palavrões. Quem não já ouviu, muitos palavrões? Palavrões gospel, como eles chamam, atribulado, incircunciosos, filhos de Belial. Você sabe o que é filho de Belial? Filho das trevas, filhos do mal, jumenta de Balaão, cavalo da carroça de Faraó, cego de Bartimeu, cego de Jericó, Jezabel, filho de Jezabel, árvore que não dá fruto, ímpio, escarnecedor, boi que tropeçou com a arca da aliança, mulher de Potifar, fariseu, raça de víboras, mulher de Ló, desviado, Judas, figueira seca, impuro, ou seja, Laodiceia, potestade, morador de Sodoma e Gomorra, Leviatã, Golias, Herodes, praga do Egito, ou seja, tantas coisas nós usamos para fazer o quê? Espiritualizar, na verdade, palavrões. Porque nós queremos controlar nossa língua para não falar palavrões. Daquilo que nós professamos está cheio os nossos corações. Já ouviu que crente não fala palavrões? Na verdade, palavrões não combinam com ninguém. Não combina. Os cristãos, inclusive, estão tentando espiritualizar palavrões. E essa palavra, ela vai falar conosco nessa noite. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós temos tentado espiritualizar palavrões. Camuflar, na verdade, palavrões, carnalidades. Vamos vigiar nessa noite. Sai para lá, ó Jezabel, fariseus, raça de víboras, sempre usando os termos gospel para espiritualizar o que, na verdade, se trata de carnalidades. Quando é que aparecem esses palavrões fortes na Bíblia e qual o significado? Ah, pastora, então tem também na Bíblia? Tem. Tem duas questões que eu quero salientar para você dentro da Bíblia. Mas eu quero também, não só salientar, como explicar o que há por detrás dessas palavras. Lá em Atos 23:3, Paulo está no meio de um julgamento. O sumo sacerdote Ananias manda dar um tapa na cara de Paulo. Paulo fica bravíssimo e olha o que ele fala para o sumo sacerdote. Olha para você ver.
Deus há de ferir você, ó parede branqueada. Isso é forte, viu? Essas palavras que Paulo falou é forte. Ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada. Então deixa eu te falar uma coisa. Gente, hoje nós temos um termo muito grave de usar. Nós vimos isso como se tornou natural. Quantas mães são xingadas? Mães de pessoas que não tem nada a ver de situações. Ah, filho, dá. Deixa eu te falar uma coisa. Você já analisou a qualidade da sua mãe? Conhece o passado da sua mãe para falar da mãe dos outros? Que culpa tem a mãe dos outros mediante essa situação particular que você tem com o outro? Enfim, vamos lá. É forte, viu? Parede branqueada. Vamos lá. Naquele tempo, era muito comum serem pintados de branco por fora, exatamente para dar uma aparência bonita. Tipo assim, o sepulcro era bonito por fora, mas tinha podridão por dentro. Tinha corpo morto. O que eles faziam? Como se Paulo estivesse chamando o sumo sacerdote de hipócrita. Estava falando assim: por fora você pode até parecer bonito, religioso, mas por dentro você é incorrupto. Talvez você que tem espiritualizado palavrões, você esteja dessa forma. Ou seja, por fora você pode até parecer bonito, religioso, mas por dentro você é um corrupto. Gente, e o que o profeta chamou as mulheres ricas de Samaria? De quê? Vacas de Baçã. Por que esse profeta chamou as mulheres ricas de Samaria de vacas de Baçã? Ouça essas palavras, vacas de Baçã. Vocês que estão no monte de Samaria, isso está lá em Amós 4:1. Ou seja, isso também é muito forte. Qual o significado que há por detrás disso, pastora? Vacas de Baçã. Ou seja, Baçã era uma região muito conhecida pelos seus gados. Eram gados bem gordos, bem tratados, ou seja, bem satisfeitos. Era uma região que não ligava para outras regiões. Eles estavam satisfeitos consigo. Então, o profeta Amós usa essa imagem para criticar aquelas mulheres, porque elas viviam nos seus luxos, na sua arrogância, exploravam os pobres e ainda exigiam mais conforto. Vimos que essas palavras são para causar impacto em nós, para nos alertar sobre a hipocrisia, falsidade. Mas me diz aí, qual que você mais gostou? Qual das duas explicações que você mais gostou? Parede branqueada ou vaca de Baçã? Enfim, mas todos os dois, tanto o profeta como Paulo, ele na verdade corrigiu, mas por detrás daquelas palavras tinha um significado real. Mas e para as palavras que você tem usado? Você tem realmente noção do significado das palavras que você tem tentado espiritualizar? Eu deixo essa reflexão para as suas vidas. Você tem noção das palavras que você tem usado? Sim, eu já fui chamada de filha disso. Ou, deixa eu te falar, quero falar da minha mãe. Minha mãe casou com 16 aninhos, casou moça, entendeu? Ela namorou, noivou e casou com o único homem que ela teve na vida. Então, eu tenho orgulho da minha mãe e a sua. Enfim, vou falar uma coisa: não tenta espiritualizar aquilo que é carnal, aquilo que é mal que tem dentro do seu coração.
Chamar os outros, sabe, de palavrões que são meramente carnalidades. São coisas que está cheio do seu coração. Você, na verdade, tem tratado os outros segundo o que está no seu coração. Você tem chamado os outros daquilo que você é. Porque nós falamos daquilo que está cheio no nosso coração. Saiba do peso das palavras e também do significado que tem por detrás. Por fim, as duas palavras, tanto parede branqueada e vacas de Baçã, parede branqueada que Paulo falou, tinha um significado por detrás. Ele, na verdade, estava chamando o sumo sacerdote de hipócrita. Por quê? Porque ele, na verdade, ele estava tentando mostrar uma coisa que lá dentro dele não era. E mais também, vacas de Baçã. Então, na verdade, ali também tinha um significado. Então, aquilo ali era uma correção. Era algo que tinha um significado espiritual, mas não é lícito você tentar espiritualizar palavrões. Você, na verdade, está usando, na verdade, de palavrões. Você está tentando espiritualizar palavrões. Vamos vigiar, vamos tomar cuidado, sabe por quê? Deus tem se agradado disso. Deus tem se agradado das suas palavras. Eu quero fechar essa mensagem lendo com vocês lá em Tiago 3, 11 e 12, que diz o seguinte: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou seja, leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus, ou seja, não podemos servir a Deus e a Mamon, ou seja, o Deus da carnalidade, dos palavrões, dos nossos achismos. Então vigia, toma cuidado, não tenta espiritualizar o que é carnal na sua vida. É necessário nascer de novo, é necessário nos converter de verdade e ter uma fonte saudável, uma boca que profetiza paz, que profetiza união. Amém? Este é o recado de Deus para as nossas vidas essa noite. Amém?